realmente os nossos pequenos, eles estão vulneráveis. O primeiro mito é de que os abusos sexuais não são frequentes. Isso não é uma verdade. O abuso sexual, infelizmente, é um problema muito comum na infância e na adolescência. Segundo a OMS, 1 a cada 5 mulheres e 1 a cada 13 homens na vida adulta declararam terem sido vítimas de abuso sexual na infância. E o abuso sexual, ele não tem distinção de extrato social. Então, o abuso sexual, ele acontece em todas as classes sociais. E eu queria, primeiro, que a gente deixasse bem claro sobre o que a gente está falando quando a gente fala sobre abuso sexual. O abuso sexual é qualquer atividade sexual que envolvam-se crianças, meninos ou meninas, ou adolescentes, por parte de um adulto ou de uma criança ou adolescente maior do que aquela criança que é vítima, em que se expõe essa criança ou esse adolescente a cenas sexuais, podendo ou não haver contato físico. A criança ou adolescente pode apenas presenciar essas cenas e não participar delas, ou participar dessas cenas sexuais, dessa atividade sexual, por coerção de um adulto ou de uma criança menor, mas que é maior do que ela, né? Maior em idade ou maior fisicamente, ainda que ela tenha a mesma idade. Então, o abuso sexual é quando há a exposição a essas condutas, né? Que vão desde provocações verbais, insinuações sexuais, exposição à pornografia, situações de exibicionismo, né? Mostrar as partes íntimas, beijos, toques, manuseios, até o sexo oral com a penetração vaginal ou anal. Essas últimas, né, ou seja, o sexo oral, a penetração vaginal e oral, é o que normalmente a gente conhece como violência sexual. Mas elas não são a única forma de abuso. As pessoas podem ser abusadas sexualmente e não haver a penetração vaginal, anal ou o sexo oral. Nesse caso, a gente chama de violência sexual. Então, a violência é uma das formas de abuso, né? Talvez a forma que a gente mais escute, que a gente esteja mais acostumado. E, normalmente, a violência sexual, ela também está acompanhada de outras condutas abusivas. Então, é importante a gente entender que no abuso sexual infantil, nenhum menor tem a capacidade de consentir o que está acontecendo, ok? Nenhum menor. Então, mas a gente está aqui com uma criança que é mais ou menos da idade. O abusador é uma criança mais ou menos da idade, ou um adolescente maior do que essa criança, um adolescente que está com um adulto, por exemplo. A vítima é um adolescente e o abusador é um adulto um pouco mais velho do que ela. O que se entende é que uma criança e um adolescente não têm a capacidade total de consentir aquela situação, que normalmente envolve coerção, normalmente envolve uma pressão, envolve medo, envolve enganação, envolve vergonha, envolve sentimento de culpa, tá? Ainda que tenha havido uma permissão daquela criança ou do adolescente para que aquela situação aconteça. E é muito comum as pessoas, depois de adultas, perceberem que aquelas condutas, aquelas situações que elas viveram quando crianças, eram situações de abuso sexual, né? E que, naquele momento, ela não conseguia perceber como uma situação de abuso, ou muitas vezes ela imagina que ela consentia aquilo e que, portanto, ela também era culpada daquela situação. E muitas vezes isso acaba impedindo o relato. O mito 2 é que o abusador sempre usa de força física para cometer o abuso. A força física nem sempre ela é utilizada para o abuso sexual. Existem outras estratégias para que o abuso sexual aconteça que não se utilizando de força física, como, por exemplo, a manipulação, como o engano, como ameaças, que fazem com que a criança, né, o menor ou adolescente, mantenham e guardem o silêncio. Quem são normalmente os abusadores? Investigações recentes mostram que os casos de abuso que acontecem em crianças menores de 13 anos
Normalmente, os abusadores são membros da própria família, ou seja, são pessoas próximas à criança, em que a criança tem confiança no abusador. E os abusos em crianças, adolescentes maiores do que 13 anos, os abusadores costumam ser estranhos e fora do círculo familiar. E como que a gente consegue entender que uma criança mantenha silêncio sobre uma conduta tão nociva? Algo que ela está se sentindo amedrontada, que ela está se sentindo incomodada fisicamente, muitas vezes incomodada moralmente. E por que ela não faz nada? Porque há estratégias de manipulação. Há ameaças, há mentiras e há enganações. E há muitas vezes essa sensação de culpa, de vergonha, de não saber como sair daquela situação. Ainda que ela deseje sair daquela situação, ela imagina que ela está totalmente envolvida por conta, muitas vezes, dessas estratégias de manipulação por conta do abusador, né? Então, eu sei de um caso em que aconteceu do abusador ser o primo da criança e esse primo, ele cuidava da vítima. Então, ele costumava brincar com a vítima, comprava as coisas que ela gostava, escutava, contava história. E, aos poucos, a essa relação foi se incorporando relações de condutas abusivas, como beijos, toques, exposição de partes íntimas. E qual era a coerção que esse primo utilizava com esse outro primo? O abusador dizia: se você contar para alguém, eu não vou mais gostar de você. Então, lembra, a gente está lidando com crianças. Sabe relação de crianças que a criança fica chateada porque o irmão falou, mas ele não gosta de mim? E a gente fala assim, como não deixou? Ele é seu irmão, ele tem tanta idade quanto você? Ou que autoridade ele tem sobre isso? E muitas vezes as crianças se chateiam e se sentem injustiçadas numa situação em que elas poderiam reagir de alguma forma. Mas essa pequena coisa, né? Se você contar alguma coisa, eu não vou mais gostar de você. Ou se você contar alguma coisa, as nossas famílias não se verão mais e a culpa vai ser sua. É o suficiente para que a vítima não fale nada para ninguém. Entende? Há uma situação em que ela é cuidada por essa pessoa e a criança tem uma certa confusão de que se aquilo faz parte do cuidado, ainda que ela sinta uma certa desconfiança de que aquilo não é bom, porque ela não está gostando, ou porque ela não pode contar para ninguém, ou porque ninguém pode saber daquela situação. Há outras vezes em que as ameaças são ameaças mais explícitas, né? Então, há um caso de uma vítima que ela foi ao aniversário de uma amiga e aí essa menina foi ao banheiro. Quando chegou no banheiro, o pai da menina, que estava fazendo aniversário, estava no banheiro. A menina levou um susto, ele falou, entra aqui, não se preocupa. E quando ele fechou a porta, ele mostrou para ela as partes íntimas, fez com que ela deixasse que ele tocasse nas partes íntimas dela. E aí ele disse para ela, não se preocupe que eu vou dizer para os seus pais que você se comportou muito bem na festa hoje e eu não vou fazer nada com o seu irmão. Eu não vou dizer nada do que aconteceu. Então, ameaçou a fazer, de forma indireta, fazer alguma coisa com o irmão e aí a vítima fica sem saber o que fazer, né? Então, é uma situação de diferença de hierarquia em que há um adulto e há um adolescente nesse caso e que o adolescente fica estatelado. Há uma confusão na cabeça realmente da vítima. Então, se isso acontece com um adulto, que quantas e quantas mulheres não são abusadas e não relatam um abuso por medo de inúmeras formas, imagina uma criança. E, de fato, sabe-se que a maioria das crianças não vai relatar o que está acontecendo no período da infância. Esse relato vai acontecer muitas vezes de forma regressiva, ou seja, ela é adulta e ela conta, na infância eu fui abusada. Muitas vezes há um medo também envolvido. E às vezes as condutas de abuso sexual, elas são escaláveis. Ou seja, muitas vezes elas não começam de forma tão ruim, digamos assim, né? Óbvio, todas são ruins, mas há uma progressão na ruindade da coisa, né? Então, são condutas abusivas que vão se agravando com o tempo. E muitas vezes esses abusos duram semanas, meses e anos até serem descobertos. E a descoberta, na maioria dos casos, acontece através do relato da vítima depois que ela já é adulta. Então, o que acontece? Normalmente, o abusador, ele passa despercebido. Normalmente, ele não tem algo extravagante. Em geral, é uma pessoa
agradável, uma pessoa que é muito simpática, uma pessoa que é muito bondosa, uma pessoa que é amiga das crianças, que gosta de crianças, que gosta de dar presente às crianças, que gosta de fazer carinho nas crianças, mas que a princípio não parece uma coisa estranha. Ou seja, é normalmente uma pessoa que tem uma conduta social normal, que não difere dos demais. E é por isso que normalmente os abusos acontecem. Porque se o abusador tivesse cara de abusador, ele não conseguiria abusar das crianças com facilidade. E a gente saberia mais facilmente. Então, a imaginar que a gente consegue... eu vou ter um sexto sentido que vai me mostrar. Não é isso que os relatos e as investigações mostram, né? Então, realmente, os nossos pequenos, eles estão vulneráveis. Vulneráveis porque a gente não conhece quem são os abusadores, a gente não consegue desconfiar, eles não têm características próprias de abusador, a gente não consegue identificar quem são os abusadores e, além disso, as crianças, em geral, não conseguem se defender. Mesmo que elas sejam orientadas, mesmo que a gente procure imbuí-las de uma série de ferramentas para que elas ou não sofram abuso, ou se sofrerem consigam falar alguma coisa, a experiência mostra que isso, na verdade, não acontece. Gostou desse vídeo? Ele faz parte de uma das aulas que temos na comunidade Samia Marcili. Se quiser ter acesso ao conteúdo, clica no link da descrição.